Trapos! Olá a todos, aqui Mónica Moreira, bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Boca de Trapos. Espero que tenham conseguido entrar em 2022 com o pé direito. Deste lado desejo a todos um bom ano. Vamos então começar. Hoje vou falar com o professor de Filosofia e também coordenador literário de poesia das Edições Colibri, Ângelo Rodrigues, uma conversa para ouvir daqui a pouco. Por enquanto, voltamos às sugestões de eventos culturais. Começamos pelo cinema, o documentário Um Ramadão em Lisboa, um filme coletivo de Amaya Sumpsi, Carlos Lima, Catarina Alves Costa, Joana Lucas, Raquel Carvalheira e Teresa Costa, que revela o ambiente do mês do Ramadão, pode ser visto dias 21 e 27 de janeiro, na primeira data na Biblioteca de Marvila em Lisboa e na segunda data no Auditório Carlos Paredes em Lisboa. Este é um filme produzido no Laboratório Audiovisual do CRIA, Centro em Rede de Investigação em Antropologia. Os bilhetes custam 4€ e podem encontrar mais informação em zeroemcomportamento.org. No teatro, até 23 de janeiro, podem ver no Teatro São Luís, em Lisboa, a peça Uma Dança das Florestas. O texto é do escritor nigeriano Wole Soyinka, tem a encenação de Zia Soares e é uma coprodução do Teatro Griot e o São Luís. Há bilhetes a vários preços e com vários descontos também. Mais informação no site do Teatro São Luís. Na música, os Dólar Lama e os Mislava juntaram-se na Evil Twins Tour e atuam a 21 de janeiro no Barreiro e a 22 em Lolé. Há mais datas logo a seguir para a Figueira da Foz, Lisboa, Leiria e Viseu, sempre com convidados. Mais informação nas redes sociais de qualquer uma das bandas. Conversa com Ângelo Rodrigues, professor de Filosofia e também coordenador literário de poesia das Edições Colibri, já a seguir. Olá Ângelo, muito bem-vindo ao Boca de Trapos. Olá Mónica, é um prazer estar contigo e passado uns anos, depois de uma conversa que tivemos, não é? Já não sei precisar quando, e poderás lembrar-te melhor do que eu, é um Sim. prazer, enfim, imenso estar contigo novamente aqui no teu belo podcast de Boca de Trapos, que é de facto uma ideia genial e que deve ser cada vez mais acarinhada, e parabéns pelo projeto. Muito obrigada pelas tuas palavras, Ângela. É sempre muito reconfortante ouvir estas palavras, especialmente no arranque de uma nova temporada. Estamos aqui a Não começar é? a temporada 3 do Boca de Trapos. Para quem já segue, já estava à espera que estivéssemos aqui agora, no início do ano, portanto, bom ano para ti também. Igualmente, e bom ano para todos os ouvintes, para todos aqueles que seguem o teu projeto. Exatamente, muito obrigada. Que seja Ângelo, melhor do que este, porque este, de facto, meu Deus. sim, mais um, não é? Mais um, infelizmente. É. Vamos ver como é que corre o resto de 2022. Tem que ser mesmo melhor, acredito. Tem que Epá, ser tem melhor, mesmo sim. tem que ser. Vamos torcer por todas as coisas que pudermos para que seja melhor do que o que passou, pelo menos, sim. Ângelo, aqui na tua área, eu já te apresentei como coordenador literário na área de poesia das Edições de Colibri, mas és também professor, portanto dedicas a tua vida ao ensino e fazes aqui várias coisas ligadas à literatura e à poesia em particular, não é? Exato. Destas duas áreas, eu sei que o ensino ocupa muito o teu tempo, mas a nível do coração, onde é que está a poesia? Olha, são coisas de facto diferenciadas, portanto, a Uhum, poesia quer dizer, não são assim tão diferenciadas. Eu até, meio a sério, meio a brincar, o ensino está como está, a educação, essa área, enfim, da formação em geral, talvez por falta de literatura, de poesia, mais particularmente poesia, sim. com tudo o que isso possa implicar. O que eu quero dizer com isto é assim, eu para te ser franco, talvez não fosse este o propósito neste espaço, mas eu Uhum. estou um bocado infeliz já há uns anos a esta parte e cada ano que passa com o ensino, portanto, aquele encanto, aquela magia, enfim, dos primeiros anos, porque eu saí de uma outra carreira, digamos, eu estou praticamente há 30 anos, já sou um bocado antigo, não é? No ensino, mas antes disso fiz outras coisas Sim, na minha juventude e ali na transição da idade da juventude para a idade adulta, e até estavam num ministério com muita segurança, não vale a pena estar agora a contar isso, e fui, e pronto, por paixão, e fui ganhar menos, e fui ter mais chatices e menos tempo, e abraçar o ensino, como se costuma dizer, como se fosse um sacerdócio. Epá, olha, e já agora convite, porque não sim, fazeres qualquer dia com professores, não é? Ou começares a também entrar nessa onda, porque de facto o ensino e a educação costuma-se dizer, e eu reitero, pela hora da morte. Portanto, há uma coisa sim. estranhíssima o que está a acontecer.
É uma burocracia, eu sinto muito mais um burocrata do que um professor, aquele encanto, Hum. aquela paixão do ensino, e não sou só eu, é a maior parte Sim, das já pessoas tenho ouvido têm várias isso. pessoas falar sobre isso, sim. Exato, e se quiseres, a poesia, a literatura, todas, e a pintura, as artes, enfim, o teatro, a música, todas as outras coisas a que eu me dedico também um bocadinho, e gostaria de ter tempo para me dedicar mais, é um bocado também funciona como um escape, como uma alternativa para poder dar sentido à minha vida, porque de facto, Claro. durante alguns anos eu gostava mesmo de ensinar e de alguma forma ainda gosto de ensinar, mas 80%, e estou a ser generoso, daquilo que é o ensino hoje em dia não é ensinar, é burocracia até dizer chega, Uhum. é grelhas até dizer chega, são coisas estranhíssimas. É uma pena, não é? É uma pena, e vale a pena refletirmos toda a comunicação social em geral, toda a Sim, gente, as pessoas em geral deviam refletir sobre isto. muito bem. Tu continuas a dar aulas de filosofia e também de psicologia? Portanto, eu leciono e depois ainda tenho, leciono no público, né, Sim. maioritariamente, e leciono também num externato privado. Uhum. E dou várias disciplinas, psicologia, sociologia, filosofia, que é a principal disciplina, e agora estou a Uhum. dar também cidadania e desenvolvimento, que é Ok. uma disciplina completamente tonta. Exato, Eu nem sei do que é que trata, tens que me é, explicar. mas visto essa polémica que há aí, portanto, é uma Ouvi disciplina que dizer, sim. algumas escolas querem, portanto, começa logo pela questão do quantitativo qualitativo, não é? Portanto, uma avaliação qualitativa tem por trás uma avaliação quantitativa, mas depois, em termos de feedback para os alunos, não é? E para os encarregados de Sim. educação, aquilo pouco ou nada adianta ao percurso do aluno e à média do aluno, não é? E depois cria logo grandes conflitos, fricções, problemas entre a escola, os professores e os próprios encarregados de educação e os alunos. Há escolas que fazem disto bandeiras, não é? Como Uhum. se fosse assim uma coisa interessantíssima, mas não é. Aquilo de facto, para simplificar, é assim. Dividir aquela hora por semana, não é? Que é uma chatice imensa, mais burocracia para toda a gente, acrescentar, por exemplo, só para teres uma ideia, podes não estar Sim. muito, não tens que estar muito familiarizada com isso, não sendo Uhum. professora, mas 3 horas de filosofia por semana é manifestamente pouco para o programa que se tem que cumprir, e os temas, problemas, portanto, os assuntos, as reflexões que se fazem numa disciplina, em parte, né, não totalmente, mas certas temáticas que são dadas ou transmitidas ou lecionadas na cidadania, deviam ser de todo na filosofia, só tinham que dar mais 1 hora ou 2. Aliás, Ok, há sim. outros, eu já ouvi jornalistas e já li alguns artigos sobre isso, não vi ninguém a contrariar esta ideia. Portanto, é um bocado estúpido, que é mesmo patético, até absurdo, criar uma disciplina nova com mais uma carga burocrática, quando se podia alargar história Uhum. ou filosofia, por Sim, estou a exemplo. perceber. Tão Não, simples quanto ok. isto. Muito Não bem. é? E Ângelo, no teu caso em particular, como é que foste parar a esta área da filosofia? Não se vai parar à área da filosofia por acaso, não é? Pois não, não. Olha, ainda bem que faz essa pergunta, é interessante recordar isso. Isto não acontece, por exemplo, um miúdo com 14 ou 15 anos. No meu tempo, eu já tenho um bocadinho mais de idade do que tu, né? E também percebes isso melhor, mas no meu tempo, como dizem as pessoas mais velhas, mais Uhum. antigas, não estou a dizer que é melhor ou pior, nada disso, mas eu sempre fui um bocadinho precoce em algumas coisas, e com 14, 15 anos eu logo, não tendo filosofia, ainda não tinha chegado lá, Sim. já tinha umas ideias pela família, tinha pessoas ligadas portanto, à área, e já tinha algum conhecimento e alguma paixão e alguma vontade. Portanto, eu nunca passei por aqueles ditos testes psicotécnicos, ou melhor, Sim, sim. passei, como todos nós, quase, mas não foi necessário nada disso, porque eu tinha bem garantido para mim mesmo, né? Eu tinha essa ideia muito, entre aspas, taxativa, fixada em mim, do que é que eu queria seguir quando fosse grande. Portanto, nunca hesitei, eu nunca quis fazer mais nenhum curso, olha, eu agora, como às vezes eu ouço pessoas dizer, é pá, se eu soubesse eu teria cursado isto ou aquilo, não é? Sim, sim. E também, ao cursar filosofia, só mais tarde, só praticamente no fim do curso, porque eu depois, grande parte da minha vida de estudar, eu andei 6 anos, não é? Com o mestrado, com Sim. aquela treta toda, a ocupar-me na filosofia, e só no fim do curso é que eu comecei a pensar em dar aulas de filosofia e ir para professor.
porque o curso, porque eu trabalhava, portanto, os primeiros anos da minha vida, posso dizer, trabalhei no Ministério da Justiça, Uhum. ligado a uma área de comunicação, e até gostava, e o curso ajudava, não é? E era mais nessa área. E depois é que comecei a ter a paixão mais, digamos assim, vincada para o ensino, e fui, e não me arrependi nos primeiros anos, mas agora devo Sim, dizer que claro. estou bastante arrependido. Mas quando tu vais estudar filosofia, não querendo ser professor, qual é que era o teu objetivo? Epá, o meu objetivo era ter uma ideia mais alargada do mundo, não é? Portanto, ter Uhum. uma concepção fundamentada, e na altura não pensar, enquanto miúdo, quando comecei a ter esta paixão pelas coisas, não era propriamente pela Sim, filosofia, né? Pelos assuntos, pelos temas, pelas ideias, era um bocado, era por pura paixão pelo conhecimento, ok. acredita, e Uhum. até a grande parte do curso era por isso, porque como disse e reiterando, eu trabalhava, portanto, eu praticamente todo o meu curso, ou todo não, uma parte dele, eu estava a trabalhar e a cursar, porque foi difícil, não foi fácil, Claro. mas lá consegui fazer, e até com uma média bastante razoável. Mas não tinha, vou-me deixar estar onde estou, não é? Isto é mais por uma questão de cultura geral, porque não tinha, digamos, a orientação Uhum. ou o Sim, objetivo ou o fito de ir para o ensino ou para claro. qualquer, ou até porque, como sabes, também na comunicação social, agora não- Uhum. nunca contei, não tenho bem essa, mas sei que há várias pessoas cujo feedback académico é da área da filosofia, não é? E tem essa estrutura. Também podia ser por aí, também sempre gostei muito de comunicação Sim. social, também em Uhum. determinada altura depois fiz rádio na Rádio Renascença, passei pelas rádios Já piratas, estás a falamos ver? sobre isso daqui a Pronto, nada. já Sim, tinha, e isso também, eu pensei, bem, eu tenho que ter aqui um background, né? Eu tenho que ter aqui claro. qualquer coisa que dê sentido, portanto é a tal velha ideia clássica do sentido da vida, não é? Isso, E a exatamente. filosofia de facto ajuda-nos bastante Uhum. a ter essa mundividência, essa percepção do mundo, e a dar-nos esse sentido procurado para as nossas vidas, não é? E é mais por Ok. isso. E já nessa altura em que tu decides fazer filosofia, dedicavas muito tempo aos livros? Era aí que ias buscar os teus conhecimentos nessa altura? Olha, eu também, portanto, paralelamente a isso, Uhum. eu sempre trabalhei bastante, pá, eu hoje se calhar tenho alguns problemas já a orientar-se para o Alzheimer, se calhar, estou meio a sério, meio a brincar, que se calhar veio sempre, portanto, eu praticamente, desde que comecei a trabalhar no Ministério da Justiça, tinha até tive que fazer o pedido e não sei o quê, sempre trabalhei, não, na altura não era na Colibri, era noutra chancela, já passei Uhum. por 4, sempre na direção literária. Sempre tive a paixão pelos livros. Eu, quando era miúdo, ali nos 14, 15 anos, por aí, a partir daí, fazia livros artesanais, escrevia livros, pedia ao meu pai e a pessoas da família para me ensinarem a cozer e a fazer, digamos, a estrutura. Era uma coisa muito rudimentar, muito Sim, básica, não sim. é? Tinha aquela ideia de de ler determinados géneros. Portanto, quando eu ouvi pela primeira vez a palavra ensaio, nunca sabia lá eu o que era um ensaio, que epá, até estar resolvido comigo mesmo, chateei muita gente porque queria ler um ensaio que acabei por ler, não me perguntes qual é, já não me lembro, mas sei que não percebi patavina, Sim. não é? Pronto, foi uma leitura, é como um burro olhar para um palácio, como se costuma dizer. E sempre tive esta paixão pelo livro físico enquanto objeto. Ainda hoje gosto muito de livros, não é? Eu gosto, para mim Uhum. ainda continua a ser uma alegria quando me chega, ou quando eu vou à editora buscar livros que acabaram de sair, que eu tive lá um papel de coordenação, acabo por ter Claro. sempre numa parte ou noutra. E também fico muito chateado quando encontro lá uma gralha ou um erro, enfim, isso também depois é o outro lado da coisa. Aham. Mas é sempre uma felicidade enorme, quase como um brilhozinho nos olhos quando sai um livro novo, não é? Não quer dizer que tenha que ser assim uma coisa muito importante ou conhecida, mas o facto de ser mais um livro que eu ajudei a criar, isso para mim maravilha-me ainda. Uhum. Pode parecer inocente, não é? Mas é um bocado isso. Não, mas é sempre bom saber. E Ângelo, voltando aqui só um bocadinho antes de avançarmos, eu li na tua informação que, apesar de tu dedicares a tua vida ao ensino, que te consideravas um ser antiacadémico. O que é que isto quer dizer exatamente? Olha, até um aluno ou outro até colegas já me têm perguntado isso quando se deparam com essa, Uhum. porque isso está no meu site, né? Também, quando Exato. quem lá vai lê essa coisa. Se calhar tenho que tirar de lá isso, porque isso pode até parecer um bocado pretencioso, até ao contrário, não é? Não é, é Eu assim, achei curioso, por isso é que estou a é assim, perguntar. eu não sou contrariamente. Filosofia, livros e tal, coordenação literária, há aquelas pessoas que às vezes me podem achar um tipo bastante intelectual, demasiado cognitivo, e eu não sou nada disso, ou procuro não ser. Ou não Uhum. sou, de facto.
Eu tenho um bocado pavor e até não sei lidar muito bem. E tenho alguns colegas e conheço algumas pessoas que aquilo é de um académico. É o quando eu digo a palavra, desculpem-me lá os académicos, né? Temos que pôr lá umas aspas, Uhum. é no sentido pejorativo, negativo do termo, não é? Aquele demasiado. Portanto, há pessoas que parece que aquilo é tudo. É muito. Parece não, é demasiado racional, demasiado cognitivo, demasiado objetivo. Eu acho que a vida não pode ser isso de maneira nenhuma. O sal e a pimenta está nos sentimentos, nas emoções, numa boa gargalhada, no errar, não é? No falhar, no ter a Sim, consciência que erramos, que falhamos, do dizer uma palavra ao lado, enfim, de vez em quando sai assim uma coisa estranha. É nesse sentido que eu ponho. Pronto, talvez não seja a expressão mais correta ou adequada, se calhar tem que rever isso ou tirar e pronto, mas é nesse sentido que eu coloco lá o ser anti-académico, porque epá, eu tenho vários cursos, graduações e coisas, portanto, fiz várias coisas paralelas ligadas ao ensino e tenho uhum, montes de ações de formação e algumas chateiam-me particularmente exatamente porque têm, e algumas têm desistido a meio ou logo no início, porque quando aquilo tem uma carga demasiado académica e não estamos ali a divertir-nos também um bocadinho e a sim, tentar apelar, porque as minhas aulas, no fundo, eu agora não tanto, porque enfim o ensino mudou muito até esse nível, mas eu tento trazer, tento que aquilo que eu transmito tenha um lado também lúdico e que nós possamos parar para não apenas naquele sentido absolutamente académico, porque a vida não é só isso, não é? Tem outras coisas, não é? E eu, exatamente. sinceramente, este ano, com esta nova escola onde estou, nem vale a pena a gente dizer o nome, estou a sentir de facto que há demasiado academismo, demasiada racionalização nas coisas, se é que isto faz sentido. Ok. E isso chateia-me, enfim, usando esta expressão Muito bem, particularmente. ficou Porque eu... esclarecida então a tua expressão do anti-académico. Vamos aqui avançar para uma outra questão que me interessa também, que é o saber de ti, que estás no terreno e que tens vários alunos, não é? Nem mais do que uma instituição. Tenho para aí uns Um, 150 alunos, vê lá. 150 alunos, é um Devia bom ter número. 30 ou 40. Não o ensino está mal, assim dizendo uma boca rápida. Exatamente, olha, isso é a quantidade de alunos. Já viste o que é ter 30 alunos numa turma? É um disparate completo. Eu não É uma sei, no meu estupidez tempo pura e era dura. sempre assim, tinha 30 alunos por turma, Pois no meu lembro-me tempo disso. também me lembro disso, mas as coisas mudaram muito, os Pois, mas essa programas, o parte não tipo de melhorou, ensino. não é? Sabes que, só para contrariar isso, só para perceberes, portanto, Uhum, no nosso tempo não havia canés, alunos com necessidades educativas especiais. Agora tu chegas a ter às carradas, não é? Em várias turmas, não é? E alguns são de facto estão registados, estão, digamos, evidenciados de forma uhum, legal, outros não. Portanto, eu não consigo, é impossível, por muito bom que seja, por muito bons professores, por muito sacerdócio que possamos imprimir à nossa prática letiva, por muita dedicação, quem é que consegue ser? Eu acho que sou um bom professor e não sou o próprio, isto pode parecer pretencioso ser eu a dizê-lo, mas os outros reconhecem isso, pelo menos as pessoas que me interessam que o reconheçam. uhum. Mas eu sinto que não sou um bom professor na maior parte dos casos, porque é impossível eu ou qualquer pessoa com 150, 100 e tal alunos, não é? Tinha metade, não é? Metade. Por isso é que os sindicatos, e bem, uns melhores do que outros, lutam há muitos anos para reduzir as turmas. Não é Sim, possível teres 30 alunos à frente com uma grande heterogeneidade, diversidade. Portanto, eu já tive, foi uma experiência, até foi, olha, posso dizer, na Escola de Dança de Lisboa, que é, sim. para quem não conhece, é uma escola pública. Eu tive lá, são turmas de. O máximo que eu tive era 14 alunos, ou eram Uhum. turmas de 10 e 12. Toda a gente teve umas classificações interessantes e a onda deles não era nada a filosofia, era a dança e as artes. E eles interessaram-se porquê? Porque eu acompanhava cada aluno como se fosse o meu filho cá em casa, com quem eu falava todos os dias, não Uhum. é? Com quem eu Sim, isso é podia importante, acompanhar. claro. Portanto, é impossível, não é? Aquilo nós Sim. temos que generalizar, portanto, Uhum. e pôr a medida à bitola igual para todos, e não devia Exato. ser assim, Não, não e a devia minha ser assim. pergunta ia mesmo nesse sentido, que é o facto de tu estares no terreno e de serem disciplinas muito particulares, a filosofia, a psicologia, Acredita como que é que são. se, como é que se consegue nos dias de hoje, com tanta distração e tanta falta de atenção, lecionar estes temas, estas É, matérias? não é Como é que fácil, sim, não, e com de turmas tão facto. grandes como estavas a dizer. Começa logo por aí, portanto, até para as ciências sociais e humanas precisa de reflexão, de tempo, e depois os programas, apesar de haver as reformulações e as chamadas aprendizagens essenciais,
que já limaram, digamos assim, os programas, mas eles continuam muito extensos, com demasiada informação. Repara, é sempre uma luta imensa todos os anos para conseguir lecionar um programa em 3 horas, que no fundo não são 3 horas, são aulas, são tempos de 50 minutos, Exato. não é? Portanto, sobra depois muito pouco até para outro tipo de, para implementares outro tipo de ligação, de conexão com os alunos, não é? Uhum. Tu não chegas a ter tempo para, e quando consegues alguma coisa, lá aparece mais uma burocracia, e então se fores direto de turma, como é o meu caso, está sempre aqui só para dizer uma coisa, portanto eu às 7 da tarde vou ver os e-mails, estão lá Uhum. 10, eu respondo, às 7h30 vou lá, estão lá mais 10, estás a perceber? E então as Pois. pessoas não conseguem fazer outra coisa. Nós, no Uhum. fundo, os professores, hoje cada vez mais, com esta história das comunicações para lá da presença física nas escolas, nós, em vez de darmos N disciplinas, damos o dobro, porque há todo um acompanhamento que é feito, e já não estou a falar nas plataformas, nas aulas online, estou a Sim, falar sim. mesmo o acompanhamento e as dúvidas que os alunos põem constantemente por e-mail. Portanto, tu às tantas estás disperso de uma tal maneira, estás cansado, estás completamente exausto. Esta história das pessoas perguntar, então, mas preparam as aulas? Quase nenhum professor prepara aulas, ele tem lá tempo para preparar aulas. Só se não dormir, só se não Sim. viver minimamente a sua vida, Pois, não e é? neste Tem caso, filhos, como tu disseste, são disciplinas que implicam muita reflexão, muito trabalho, é, implicam também, calculo eu, muita proximidade com as pessoas e, portanto, tens essa desvantagem. Não só tens muitos alunos, como nos últimos tempos, devido à pandemia, tiveste com certeza isso é que outro dar aulas problema, à distância, não é é? terrível, Como é é. que foi nesta matéria em particular, na filosofia, por exemplo, conseguir manter essa ligação com os alunos? Epá, eu digo-te uma coisa, isso é um pau dois bicos, enfim, tem dois sentidos. As aulas há alunos que aproveitaram muito bem, e eu tenho Uhum. alguns casos curiosos e interessantes, as aulas online das plataformas. Aliás, o sótão lá, a casa, eu fui para uma aldeia onde temos lá a casa. Sim. Pá, aquilo, a minha sogra mora lá ao lado, aquilo parecia, ela dizia que aquilo era uma escola, não é? Eu e a minha mulher também somos professores, aquilo foi assim uma coisa marada, digamos assim, maluca. Mas, e eu espero que isto, não temos a certeza, vamos ver o que é que isto vai dar. Felizmente até agora só foram casos pontuais, mas há também algumas vantagens. Eu tinha que pensar, refletir, estudar, não Uhum. sou o único a pensar assim, mas eu acho que se podia evoluir para um ensino misto, como já fazem algumas universidades e escolas públicas, poucas cá em Portugal, mas muitas não, algumas que eu vou conhecendo no estrangeiro, na Uhum. Holanda, por exemplo, Finlândia e por aí, sobretudo alguns países nórdicos, em que há um ensino misto, digamos, através de plataformas, e não podia ser estas plataformas como o Zoom e coisas do género, tinham Sim. que ser plataformas mais evoluídas, mais talvez tipo Classroom e coisas um Mais bocadinho específicas, não é, mais para isso. específicas, Uhum. exatamente, mas acho que havia vantagens em ter, por exemplo, ir uma semana ter uma aula ou duas presenciais e na outra semana, ou de 15 em 15 dias, ter aulas online, porque, por exemplo, há alunos, isto é um caso curioso, ainda está por estudar e creio que o Ministério da Educação e as entidades afins ainda estão a fazer essa reflexão e oxalá que saia algum estudo sobre isso. É que há alunos que aproveitam, uns distanciaram-se, tive alunos que aquilo foi uma tragédia, não é? E Pois. tive outros que foi ao contrário, foi muito bom. Portanto, eu acho que era bom pensar-se, os iluminados da pedagogia e da didática, não é? Sim. Pensarem talvez um tipo de ensino a este nível, porque não? Fica no ar. Exatamente, pode ser vantajoso então para algumas pessoas e pode ser também uma forma de equilibrar, não é? Essa Exatamente. presença não presença, até como no trabalho e teletrabalho, não é? E Também se tu fala e muito estás a nisso. ver que se calhar vai-se cada vez vamos ver, infelizmente, por um lado, por outro lado, não sei se é infelizmente, nós cada vez, e isto que estamos aqui a fazer é o exemplo vivo disso, não é? Cada vez estamos a Exatamente, fazer mais. Há uns anos atrás marcávamos esta conversa, não é? E gravava-se ali num sítio bonito, ou até num jardim, ou num hotel, exato. e agora estamos aqui no computador a fazer isto, e Sim. cada vez mais claro, o nosso mundo está cada vez mais tecnológico, Uhum. 50% do que fazemos, vemos todos isso, não é? Estamos sempre agarrados ao telemóvel, ao computador, eu passo, mas e tu também, e a maior parte das pessoas, demasiado tempo com a tecnologia, é bom, é mau, Sim, sem tem dúvida. que haver
tem que haver é um equilíbrio, tem que haver se Exato, é a calhar é uma palavra-chave. regulação, não é? Exatamente. Ângela, há pouco mencionaste que passaste também de alguma forma pelo jornalismo, não é? Pela rádio, e eu sei que tu tiveste participação na Rádio Renascença e também na Rádio Voz da Almada. Como é que foi para ti essa experiência? É, foi uma experiência muito já foi há uns anos, olha, já Uhum. eu ainda continuo, já caducou a carteira, não sei, conheces, sendo tu jornalista e ligado à comunicação, a carteira Sim. de equiparada jornalista, não sei se ainda Uhum. existe, se Sim. ainda Por emitem. acaso não sei se ainda existe, sim. E eu não aceitei, não aceitei porque propuseram-me isso, até a carteira internacional na altura, quando trabalhava na Renascença, quando fazia lá aquele programazinho, Uhum. mas depois, como também trabalhava noutro sítio, não podia ter, enfim, não interessa. Mas ainda tenho, ainda há dias me deparei numa daquelas gavetas onde a gente guarda coisas lá com a carteira. E foi uma experiência muito interessante. Foi 1 ano e meio que eu fiz um programa, fiz mais do que um, mas um que me recorda particularmente foi o Tempo e Poesia, na Sim. Voz de Lisboa, da Rádio Renascença. Opa, onde veio lá, por exemplo, veio lá o Mário Viegas, não é? Tem Uhum. Sim, histórias é muito engraçadas com uma algumas boa pessoas. experiência, então. Veio lá alguns Sim. diretores literários, na altura já tinha essa orientação de algumas editoras conhecidas Uhum. da edição em Portugal. E depois como moro na margem sul, e a rádio Voz da Almada era aqui, agora já acabou, não é? Transformou-se na Rádio Capital, ou não sei o quê, já não sei o que é aquilo, já é Uhum. outra coisa. E também foi uma experiência muito. Convidaram-me, não é? Também, na altura, mas antes disso, quando eu vivia no entrocamento, eu vivi no entrocamento até aos meus 19 anos, estás a ver? Sim. Passei por duas, havia duas rádios, lembras-te do boom das rádios piratas, não é? Claro. Sim. Passei por aí, portanto, e estive nas duas rádios do entrocamento. Tinha um programa, por exemplo, que era, como é que era? Um programa na Rádio Voz do Entroncamento, que acho que ainda existe, que era, como é que é? A Vingança da Banana. Que era um Não era programa que sobre teve o algo. fenómenos de entroncamento, era? Era, a vingança tinha algum êxito aquilo, porque era assim, a dar para o humorístico e, Sim. enfim, para o maluco, e foi engraçado. Uhum. E pronto, tive essa experiência, e depois na Rádio Renascença aprendi bastante, pronto, porque aparecia sempre alguém, eu gravava à quarta-feira, aquilo passava ao domingo, e aquelas figuras na altura, até o António Sala, bastante conhecido, e não só, Exato. é pá, oh puto, tens que fazer assim, tens que fazer assado. Havia sempre conselhos, havia coisas que eu de facto, o Luís Arriaga, não sei se lembras desse locutor, Por acaso não. que também era muito conhecido, e que pá, davam-me sempre dicas. O Padre Damaso, estás a ver? Que era Portanto, aprendeste bastante. uma figura interessante daquela rádio, e aquilo foi uma escolazinha interessante. Exatamente. Portanto, esta foi a tua passagem aqui também pelo mundo do jornalismo, aqui na rádio, portanto, a dar voz a estes programas, como disseste agora, que Uh, acabou também por dar aqui algum contacto, não é, com o meio. E depois foste avançando e acabas também por, nesta área da poesia, de editar os teus próprios livros, não é? Portanto, não só ter a possibilidade de editar outras pessoas, mas também uh. de escrever. Como é que tem sido para ti? Já editas desde os anos 80, não é? Eu tenho uns 8 livrinhos, eu chamo livrinhos carinhosamente, porque, enfim, é aquilo. Eu não tenho aquela opção. Eu, quando escrevo qualquer coisa que faça sentido, e quando eu digo isto tem que sair da minha frente para eu não estar sempre a rever e a fazer, então publica-se e esquece, não é, de alguma maneira. E eu fui sempre, portanto, na altura fundei uma editorazinha pequenina, que ainda publiquei uns 30 ou 40 autores, que é as Edições Orfeu. Uhum, lembro-me do Foi por nome, aí que eu sim. comecei, quando estava na Renascença. Portanto, Sim, aliás, eu estava a fazer o programa Tempo de Poesia da Renascença, e com o apoio da própria rádio fiz uma antologia poética que saiu, não é? Uma ok. antologia de poesia. Pronto, e depois acabei, não é? E depois a vida, a última fase do curso, já em pós-graduação, ocupava muito tempo, não podia estar a fazer tanta coisa. E depois passei por outras chancelas editoriais, e praticamente em todas elas fui publicando um ou dois livros. O último Uhum, foi agora em 2019 na Colibri, e agora para o ano, ou assim, não sei se este ano estou para aí virado, logo se vê. Tenho aí umas coisas que estou a acabar. uhum, Eu gosto muito de poesia pura e dura e aforismos, né? sim. Textos aforísticos.
E é um bocado essa onda, é um bocado isso que eu quero, até para publicitar, digamos assim, para tornar mais, para credibilizar, se me permites a expressão, porque Sim. se as pessoas falam textos aforísticos, há quem pergunta, então, e o que é bem isso e tal? Uhum. Aforismos, não é? E que noutras editoras, sobretudo fora, cá em Portugal, não se dá muita atenção a esse género, ou subgénero literário. Eu acho muita piada aos aforismos e tenho pena que poucas pessoas publiquem aforismos, que escrevam e que publiquem, não é? Uhum. Mas podes Uh, aproveitar também agora para quem estiver a ouvir e não souber, não é? hum. O que é um aforismo? A escrita aforística portanto, eu tenho uma forma, aliás, conheceres o meu livro ou outros, eu até publico isso também, alguns textos aforísticos nas coletâneas, são normalmente textos com 10, 15, 20 páginas, Uhum. de 1 a 70 ou a 100, não é? Em que, e depois isto depende, não é? Como os haikus que tem lá uma limitação técnica, não é? E que está formatado e o aforismo pode ter 10 linhas, pode ter 5, pode ter 3. No fundo são frases que se pretendem lapidares, não é? Que Uhum. marcantes, não é? Ok. Que seja um pequeno texto, convém que se consiga dizer muito e interessante, de preferência, não quer dizer que consigamos sempre, em poucas linhas, não é? Ok. É um bocado como aquelas frases bonitas, se quiseres, que vão aparecendo aqui e ali, sobretudo nas redes sociais, de grandes escritores aqui. Nós lemos às vezes um romance ou um ensaio e não é por acaso que sublinhamos 10 ou 15 frases, não é? Não sublinhamos o livro todo, porque Claro. aquilo é marcante para nós, diz lá qualquer coisa. Eu costumo dizer que o aforismo, quando é um bom aforismo, é tão importante ou mais do que um romance de 500 páginas ou um ensaio com as mesmas páginas, não é? É aquilo que Ah, fica, não é? Aquilo fica e marca, não é? Uhum. E pode ser lido e relido e nunca é esgotada a hermenêutica, a interpretação daquilo que se lê. Eu estou a dizer isto e as pessoas podem, peço desculpa se seja essa, eu não estou a dizer que os meus aforismos tenham esta marca. Eu quero que Sim, sim. sim, eu gostaria que sim. Alguns são falhados, não é? Alguns aforismos, eu às vezes vou ler, isto não devia estar aqui, mas depois há Tem-se outra à sempre que frente que, tentar olha, até acertar, não é? exatamente. Naqueles, sei lá, 50 ou mais, normalmente é à volta entre 50 a 100. Quando eu digo textos aforísticos, são numerados, têm uma certa estrutura, uma certa Uhum. ligação, e há ali 20 ou 30 que valem a pena, pronto, que são interessantes, que são marcantes. Os outros estão lá um pouco às vezes para encher, mas é assim Ok, mesmo. claro. Tudo bem. Então, o título aqui desta tua última publicação, que referiste 2019, é Musa lixada e E preguiçosa. preguiçosa. De onde é que vem este título? Epá, isso foi. Normalmente isto não é só. Eu acho que isso é transversal a quem cria e, sobretudo, a quem. Uhum. Eu não, a quem escreve, né? Há quem escreva que pode ser, que se pode assumir como escritor ou não, ou como poeta ou não. Eu costumo dizer que eu não sei se sou poeta, mas tenho uma certeza que pode parecer estranho o que eu vou dizer. Eu sou místico. E ainda bem que sou Sim. místico. Eu gosto de ser místico, estás a ver? E a Aham. minha onda é nesse sentido. Sempre foi isto, há muitos anos que é nesse sentido. E esse título é simultaneamente, portanto, a ideia clássica, digamos assim, tudo aquilo que nós conhecemos até na nossa matriz, digamos assim, greco-romana, portanto, a nossa matriz cultural e educacional das musas, não é? Aquele simbolismo e aquela representatividade ligada ao classicismo, portanto, ao mundo greco-romano, portanto, e sobretudo a matriz grega, não é? Sim. Dos grandes filósofos e dos grandes nomes da filosofia e do teatro, enfim, e dos poetas, não é? Sobretudo Homero, Virgílio, essa gente toda, os clássicos, Uhum. e toda essa ideia clássica da musa, porque no fundo nós criamos e temos que ter alguma inspiração, embora Uhum. costuma-se dizer, e bem, eu também concordo, 99% é trabalho, 1% será inspiração, ou nem isso. Sim. Mas as musas têm que estar presentes, não é? E esse título é um bocado é bastante irónico, não é um bocado, é bastante, porque a Sim, claro. musa lixada é porque eu gostava que as musas viessem mais ter comigo, me apoiassem, fossem Sim. mais queridas e carinhosas comigo, e por não o serem, muitas vezes, eu sinto que às vezes aquilo que resulta da minha criatividade, enfim, literária ou poética, podia ser bem melhor, e não é, porque as musas não me assistem como eu desejaria,
e porque eu também sou preguiçoso. E quando Então não o fazem o termo trabalho delas como deve ser, não é, é? e depois há uma certa preguiça, é pá, ok, se calhar devia, então já não publica, alguém dirá, então pá, o meu amigo já não publica há 2 anos e tal. Por exemplo, eu às vezes agora nas últimas coletâneas da Mundos, se quiseres depois podemos falar nisso, Sim, vamos falar, eu vamos. normalmente no fim ponho sempre, enfim, foi mais ou menos a estrutura, o modelo daquela obra, o coordenador literário participa também, não é um autor como os outros 20, Sim, faço lá o meu texto introdutório que é praticamente o mesmo e depois no fim ficou assim mais ou menos concebido quando criamos o projeto, ali 10 a 20 páginas são textos ou entrevistas, portanto, agora o próximo até vai ser uma entrevista que eu dei escrita para um jornal regional, uhum, mas normalmente são textos e eu sou tão preguiçoso. Agora, por acaso, alguns foram. Vou deixar cá escrever uma coisa para isso. Agora, o próximo, o 18, vai ter um texto aforístico de 20 páginas, enfim. Pronto, que eu estou a escrever, já não sou uhum. assim tão preguiçoso, ou não estou a ser. Mas normalmente vou buscar coisas dos meus livros, não é? E pronto, e as pessoas já me têm dito: epá, mas isto você já publicou no livro X. Pois, está bem, Uhum. mas agora Pois, isto é uma coletânea. Eu não sei se as pessoas sabem, eu não quero, já agora, Mónica, se me permites, é assim. claro, está à vontade. Eu acho que isto irrita-me a mim, quando eu digo que sou preguiçoso, é pá, eu podia criar coisas novas de raiz e não estar aqui a requentar as coisas. Mas isso também tem uma vantagem, é que quando a gente republica, e sobretudo nas coletâneas, opa, há sempre uma gralhazinha que se encontra, há sempre uma frase que se pode melhorar, há sempre qualquer coisa que se corta, corta-se bem mais do que se acrescenta, e melhora-se os textos. Aliás, uma senhora grande poetisa, enfim, da Portugalidade, né, portuguesa, a grande Sofia de Melbrenner, Uhum. não sei se as pessoas têm uma ideia, portanto, a obra dela consegue ser toda colocada num livro de 608, num livro que creio que foi agora publicado, não é? Ainda não tive acesso, consegue-se fazer, digamos, republicações dela, ir publicando, em livros de 500 vá lá, a 1000 páginas por aí. Sim. Porque a senhora fazia uma coisa muito interessante, que eu acho interessante, outros poderão não achar, é que ela republicava muitos textos, livros que iam saindo. Eu não tinha que agora fazer o trabalho de casa para poder comprovar Uhum. isso com alguns livros, mas toda a gente pode fazer esse exercício. Vão ver vários livros da grande Sofia de Melbrenner, e não é a única a fazer, e vêm os mesmos textos publicados ou republicados com bastantes alterações e estão sempre, porque a literatura, e às vezes eu tenho a tentação, não é? Quando, e creio que não sou o único, muitos o fazem, embora alguns pensem, não, isto está publicado, está fechado, não mexo mais neste texto, não mexo mais neste poema. Eu acho exatamente o contrário. Vai Olha, sempre estes mexendo, não é? 3 versos não Uhum. gosto, já não gosto deles. Ficava melhor assim. O poema, a ideia mantém-se, mas vamos lá Claro. refazer Eu isso. acho que isso é próprio de todo o artista, não é? Estar É, sempre a tentar melhorar aquilo que fez. Isso acontece em muitas áreas, na É música exatamente. A também. insatisfação natural da Exatamente. criatividade, exatamente. Exatamente. Mencionaste há pouco a Mundus, portanto, tu és coordenador literário desta coletânea de poesia lusófona, que Uhum. é editada pelas edições Colibri e que já vai, dizias tu, para o número 18, que está em formação. Eu vou-te explicar isso assim muito Sim, vamos rapidamente. É então assim, tentar de- eh, esclarecer a quem estiver a ouvir do que é que se trata a Mundus. Sim. quem se interessar por esta área e quem tiver e Uhum. quem quiserem, alguém que esteja a ouvir e que se considere convém que seja bom, um bom poeta, ou que Sim, os outros o considerem, portanto, porem a hipótese de integrar esta obra, eu costumo dizer, não foi eu que batizei, que é uma obra de culto, e o que sim. é que podes-me perguntar o que é isso, posso explicar, é uma Uhum. obra da lusofonia, da diáspora, e é mesmo esse um dos objetivos, portanto, é agregar num livro de à volta de 200 páginas, que tem sempre mais ou menos a mesma estrutura e a mesma quantidade de poetas, poetas de da diáspora, lá está, de vários pontos do mundo, não só apenas da lusofonia ou da CPLP, porque há portugueses, como sabes, em Uhum. todos os países do mundo, não é? Em todos os Exato. lugares. Mas já saíram 16, aliás, para ser mais correto, 15 livros estão no mercado, não é? Sim. Nós vamos publicando, não chamamos volumes, chamamos livro, o livro 1, o livro 2, Uhum. portanto, já estão 15 livros da Mundos no mercado, portanto, o número 15 foi lançado, apresentado numa sessão presencial na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa, que é um sítio Uhum. muito bonito. Foi no dia 3, no dia, salvo erro, 4 de dezembro.
Sim. E agora o 16 já está pronto, está na editora já, e para sair, e vai ser apresentado em 19 de fevereiro. Ok. Agora vamos fazer uma apresentação online, até porque Sim. temos muita gente de vários países que é sempre Claro. chato, portanto estão-nos a pedir para que as apresentações possam algumas ser online e não todas presenciais. Então vamos fazer Uhum. esta online, através de uma plataforma. E perguntar de que forma é que as pessoas podem acompanhar então essa apresentação no dia E, 19 de olha, nós vamos fevereiro. pôr isso nas redes, na Ok. minha página também pessoal, Sim. basta procurar por Ângelo Rodrigues, e na página da editora. E Uhum. quem tiver interessado em nos contactar também para assistir e participar, temos sempre sessões com música, com pessoas do Brasil, de Angola, autores e outros que não são. Basta enviar um e-mail, não sei se posso ser um e-mail, Sim, sim, podes fazer referência, sim. mundos.coletânea@gmail.com, ou Ok. então qualquer contacto das edições Colibri, e sendo este e-mail Uhum. mais dedicado ao projeto. E nós teremos todo o prazer, portanto, as pessoas têm que manifestar um interesse em participar, e nós enviamos depois o link, não é? Ou mesmo para ter alguma informação sobre o projeto, sobre a Mundos, não é? Uhum. O Sim. mesmo e-mail ou qualquer contacto das edições Colibri. Mas deixa-me só para concluir o que estava a dizer, portanto, Sim. 15 livros publicados, o 16 então no dia 19 de fevereiro, o 17 entrou na primeira fase de produção gráfica, que é a paginação, em princípio será apresentado em março, e agora até ao dia 15 de fevereiro, começamos no início do ano, já temos para aí 6 ou 7 autores selecionados. Estamos a formar o livro 18 e Muito vamos bem. querer chegar ao 20 nesta primeira temporada, digamos assim. Vamos esperar então que cheguem ao 20 rapidamente. Isto quer dizer então que para este livro 18 que está em formação, vocês ainda aceitam estas candidaturas, por assim dizer, até 15 de fevereiro, correto? Às vezes quando não se consegue fechar, porque há sempre, Sim. normalmente fecha-se, até temos autores a mais e passa para o próximo, mas normalmente prolongamos um bocadinho mais uma semana, mais 15 dias, pode ir até ao fim de fevereiro. Uhum, muito bem. Eh, Fica essa Portanto, indicação e as pessoas informo. podem contactar-nos e temos muito gosto em dar todas as diretrizes, todas as orientações e tem que ser poesia ou texto poético para esta obra. Uhum, muito bem. Então, qualquer informação pode ser encontrada também através dos contactos das edições Colibri, como disseste, e também através do teu site, Ângelo Rodrigues, Sim, no correto? meu site Muito bem. qualquer também lá estão os contactos, ou então este e-mail que eu disse, o mundos.coletânea@gmail, que está mais orientado para este projeto particularmente. Uhum. Muito bem, fica então a informação. Isso quer dizer que, para haver tantos livros desta coletânea, que temos muitos autores que vocês consideram bons e aptos para entrar, não é? Portanto, temos muita produção de poesia em Portugal. Temos, olha, se quiseres E não falar um só, não bocadinho é? Porque disso, neste caso isto é, é lusófono e vai para é, CPLP e tudo mais, sim. sabes que isso eu vou-te dar, creio que a segunda vez hoje, nesta nossa conversa, a expressão pau de dois bicos, né? Mas Sim. agora noutro contexto, noutra situação, é assim, de facto, e isto pode parecer puxar a brasa à nossa sardinha, mas não é. Há muita gente, ainda há dias na RTP2 também ouvi uma grande figura das letras dizer a mesma coisa. Nós, se calhar, nós temos os melhores poetas, e pá, não temos que ter medo, antes pelo contrário, temos que ter orgulho. Temos os melhores poetas do mundo. Eu Uhum. acho que toda a Portugalidade, esta história do Quinto Império, toda a nossa história, todo este romantismo típico dos portugueses, também se calhar ajuda nessa concepção e nisso que eu estou a tentar dizer. Portanto, que é, nós temos grandes criadores e talvez os melhores poetas do mundo, mas ao mesmo tempo também temos muita escola, não é? Não é mau, não é? Não é mau as Uhum. pessoas tentarem escrever. Eu já tenho dito, aliás, participa aí, convidam-me para alguns grupos literários, e umas das as coisas que eu peço sempre a esses grupos literários, uns são mais interessantes, outros menos, uns mais meritórios e digamos, profissionais do que outros, é pá, ensinem as pessoas a escrever, ensinem as pessoas, algo, isto pode parecer estranho, mas 50% de ser poeta tem a ver com o domínio da língua, tem a ver com a gramática, tem a ver Uhum. com a mundividência, tem a ver com a cultura geral, claro que sim, com emoções e com um certo, enfim, quid pro quo, não é? Com uma certa maneira de ser e de estar no mundo e na vida, Uhum. mas para além disso tem que saber escrever, não é? E às vezes há ideias muito interessantes, eu tenho pena que às vezes tenho que recusar poetas, porque não estou para estar ali a fazer revisões enfim, a ensinar as pessoas a escreverem, sendo que as ideias muitas vezes e os temas são muito interessantes e tinham todo o Claro. interesse.
Portanto, isto para dizer o quê? Resumindo, se calhar há um boom demasiado de poetas, não é? Mas depois ao mesmo tempo, não é? E quando a gente diz selecionar, claro que eu também tenho algumas culpas do cartório, já nisto há muito tempo. Há poetas que eu já publiquei em várias antologias, eu já fiz, Sim. sei lá, eu já devo ter publicado 1000 poetas em antologias e coletâneas ou mais. E às vezes deparo-me, como é que eu fui publicar isto? Como é que eu aceitei isto? Mas depois ao lado, logo assim, isto está aqui um Sim. tipo que ninguém conhece e é pena que não, porque ele é mesmo bom e está aqui, Uhum. ainda bem que está com todo o mérito. Mas aqui deixa-me só interromper-te para te fazer uma É, pergunta que faz sentido neste exato momento, que é, então nesse caso já te arrependeste de ter publicado algum trabalho? já, já. Aliás, Isso é eu e curioso, sim. toda a gente que está no mundo editorial acredita, mesmo que diga ao contrário, não vou Sim. estar agora na cabeça deles todos, mas Aham. e conheço muita gente de editoras e já ando nisto há 35 anos à volta disso. Epá, e portanto, há obras. Eu fiz aí uma obra com 500 páginas, para metade daquilo, e não estou a Já não exagerar, publicavas outra não vez? publicava agora. Não, Uhum. metade dos que lá estavam não publicava. Quer dizer, Mas porquê que tu sentes que isso acontece? Normalmente este tipo de coisas costuma-se ouvir dizer que são intemporais, este tipo de coisas que se sim, escrevem, estas obras, não é? E isso quer dizer que com convém o que tempo seja, também convém que a muda. literatura, que toda a Sim, criatividade seja temporal, não é? exatamente. Mas neste caso, quem faz a seleção tem um sentimento diferente há 15 anos, ou há 20, ou há 2, do que tem depois quando volta a ler agora e então pensa que se calhar Epá, não há devia ter vários fatores. publicado isto. Tem Uhum, a ver com o tempo, não é? Portanto, tem a ver com pressão. Por exemplo, eu passei por alguma. Eu tive 26 anos, 25, uhum. ligado a uma editora. ehm, Pronto, que aprendi muito e que foi uma experiência paralela com Sim. a minha profissão, mas foi muito intensa. Pá, tinha muitas pressões, muitas vezes as coisas tinham que sair naquela data. Ponha este não por razões literárias, mas porque tem que ser por outras razões. Depois há o lado economicista disto, ou Claro. Uhum. mercantilista, se quiseres, Sim. que eu tento há muito tempo ultrapassar e vamos conseguindo umas vezes mais, outras vezes menos. Mas e não é só aqui, portanto, a grandes chancelas editoriais, projetos de grande reconhecimento, com boa implementação, autênticos, de confiança, pá, têm coisas boas, podemos dizer, a maioria será melhor, será bom, mas tem também partes más, não é? Na gestão das publicações e na Uhum. seleção. E às vezes também somos pressionados, a gente diz assim, bem, pá, era bom este projeto, uma questão da organização até do catálogo e depois entra aqui o lado editorial dos projetos que têm que sair em determinados prazos, etc. E às vezes, bem, Uhum. podíamos esperar mais um bocadinho e este autor ou estes dois ou três, se calhar, não é para este projeto, podem ficar para outro projeto Claro. qualquer, mas depois há a pressão não, a pressão, enfim, relativa, não é? Entre aspas, mas que convinha que saísse agora e não mais tarde, não é? Sim, Às são vezes várias já condicionantes então. exato, há Uhum. condicionantes que não são as mais. Pronto, e depois, passado uns anos, como é agora esta lamentação no fundo que eu estou a fazer, a gente vai Sim. revisitar alguns projetos e diz: epá, isto não devia ter sido publicado desta maneira. Pronto, e agora já está, não é? Não há nada a Mas o fazer. balanço, pode parecer estranho, o balanço, Sim, no é fundo, é mais positivo. positivo do que negativo, acho Muito eu. bem. E já agora que estás por dentro desta área e para quem estiver a ouvir também, o que é preciso para ser publicado em Portugal? Na poesia ou noutra área qualquer da literatura? Olha, há uma frase do que eu às vezes me lembro, agora lembrei-me agora do grande José Saramago, não, grande, enfim, nosso prémio Nobel, não é? Uhum. Não é dos autores que eu mais, os romancistas que eu mais gosto, mas pronto. Ele tinha uma frase que era, quando alguém lhe perguntava, ele contou isto, creio que até está gravado em um pequeno vídeo, o que é preciso, que é no fundo a pergunta que me estavas no Sim. fundo a fazer. Uhum. Para se escrever, o que é para ser bom, para Para ser ser publicado, reconhecido, sim. publicado, ele respondia: não tenhas pressa, mas não percas tempo. Ok. Era uma dica. Eu acho muito interessante isso que ele respondia. As pessoas portanto, eu costumo dizer, durante muito tempo até tinha um slogan na minha pequena editora da Orfeu, lá que Uhum. quase há 30 anos atrás. Eu dizia: não escreva mais escreva para a gaveta, mas não deixe lá estar. Era uma espécie de slogan que não Sim. fique eternamente aquilo que escreve na gaveta, não é? Mas a gaveta é um bom princípio, né? Para amadurecimento, para voltar lá, para Uhum. tentar. Porque acho que as pessoas hoje precipitam-se demasiado. Eu falo até contra mim.
Não agora, agora estou mais calmo nesse aspecto há uns anos, mas as pessoas têm que ter calma, escrevem meia dúzia de coisas e têm logo a ansiedade imensa de publicar quando Sim. aquilo tem que ser trabalhado, ou devia, antes de tornar mesmo público, no sentido mais lato do termo, deve passar por situações locais ou até regionais para ter um feedback. Por exemplo, as redes sociais agora até são uma coisa positiva nesse aspecto, não é? Uhum. E até os humoristas também fazem muito isso. Deixa cá ver se isto, o que é que isto dá aqui Estão a testar a material. testar exatamente. Eu acho que as pessoas, os escritores também, seja em qualquer género, alguns já vão fazendo isso, mas eu recomendaria isso a todos. Portanto, escrever, escrever, É, escrever. é. E ter a paciência, porque até há vários autores que só foram publicados pela primeira vez já com alguma idade, não é? Nem Sim, toda a olha, o gente próprio começa a Saramago publicar cedo. o Exatamente. Saramago foi depois dos 50, não é? E eu também te digo que eu acho que, por exemplo, a poesia é um impulso, diria, é uma pulsão que de Uhum. jovem, tem muito a ver com as emoções, não é? Qualquer Exato. miúdo mais romântico e com uma certa cultura e um certo ambiente de casa e de familiar, ou quase todos os jovens, passam um bocadinho pela poesia. Depois uns afastam-se e outros Claro. ficam, não é? Toda a gente rabisca qualquer coisa, não E é? toda a gente passa por isso. Mas, sei lá, no romance, no ensaio, enfim, no conto e outros géneros literários, eu acho que tem que haver experiência de vida. Aliás, o Saramago Uhum. mais uma vez falava disso, não é? Quando lhe perguntam, o meu amigo aos 50 e tal anos é, não, precisei de ganhar experiência, precisei Claro. de ter mundo e evidência, precisei de passar pelas coisas, não é? Porque para haver autenticidade na criatividade em geral e na literatura, não é? Por exemplo, eu não consigo, embora possa acontecer, há fenómenos, há coisas curiosas, eu não consigo que um miúdo entre 20 e 30 anos, para mim é um miúdo, Sim. pá, se apresenta aí um ensaio, ou melhor, um romance, não é? Que seja um bom romance. Ele até pode escrever muito bem, pode ter uma técnica extraordinária, pode ter mil e um cursos de escrita criativa, que isso na maior parte das vezes não ajuda nada, antes pelo contrário. O Pessoa, por exemplo, desistiu da universidade porque ele estava a sentir que aquilo estava mais a prejudicá-lo do que outra Uhum. coisa, em termos da sua criatividade. E ainda bem que o Pessoa é o grande, não é? É grande, grandioso, não é? E ele não passou pela, não foi académico. E ainda bem que não foi, senão não teria sido a pessoa que foi, estás a ver? Portanto, Exatamente. mas a ideia é, tem que haver mundo, tem que haver experiência, tem que haver, pá, tem que haver alguma, como é que eu ia dizer para me clarificar melhor? Nós temos que ter a consciência do sofrimento e do seu contrário, não é? Uhum. Das alegrias, das emoções, porque se eu for descrever uma coisa porque vi em vídeos ou em filmes ou li noutros livros, é postiço, acaba a ser alguém Uhum. mais atento e alguém que quer credibilidade e que quer algo autêntico, vai encontrar algo postiço. E eu já encontrei algumas coisas assim, e qualquer um de Uhum. nós que repare minimamente naquilo que lê e naquilo que observa, vê que as coisas às vezes, portanto, não quer dizer que não haja, e atenção, eu também publico gente de 20 e tal anos, e até Claro. menos, e coisas muito interessantes que me Uhum. surpreendem, e não só. Mas de uma maneira geral, e eu não estou a dizer isto tanto na poesia, mas mais noutros géneros literários, sobretudo no romance, opá, publicar aos 20 anos um romance parece-me estranho, Uhum. por estas Muito bem. razões. Ficam então estas dicas para quem estiver então a rabiscar coisas para a Mas gaveta. quem sou eu, não é? Quem sou eu para dar estes conselhos? Atenção, eu não estou a dar. Sim, Cada um faz o que quiser da sua vida. Né? exatamente. Ângelo, na tua experiência, este período do último ano e meio ou coisa assim de pandemia, teve muita influência na criatividade de quem escreve poesia ou pelo contrário? Olha, por acaso, em Alenquer, deves conhecer, que é aqui bem perto de Lisboa, a 30 Uhum. quilómetros, ali antes do Natal, em novembro, convidaram-me para eu e escritores e outras pessoas, e até do teatro, e que, portanto, a autarquia de Alenquer, exatamente uma das questões é esta: como é que estava a Sim. criatividade e a publicação em tempo de pandemia? Uhum. E até me pediram um texto, mas eu disse logo que não escrevia nada, que ia lá falar de improviso, e foi assim. E Sim, por causa das atas, acho que depois gravaram aquilo e meteram num livro, não sei. Ainda foi há relativamente pouco tempo. E a questão de sim, facto era essa, e é curioso, ou foi curioso. E eu depois perguntei ao Fernando Monteferro, que é o editor, o CEO da Colibri, e outros editores que eu conheço até de outras editoras, e curiosamente portanto, falou-se numa crise, de facto existiu, aquela história das sim. livrarias, supermercados, lembras-te dos livros, Uhum. na primeira fase da pandemia, no primeiro ano, Sim. mas em termos de produção literária e de venda de livros, a coisa cresceu um bocadinho.
foi bom, foi positivo. Por exemplo, na Colibri, eu lembro-me de ter feito esta questão ao Fernando. Não, as coisas melhoraram, felizmente, em muitos aspectos. Houve mais pessoas a quererem publicar. E curiosamente, não, eu sei, tenho alguns textos, por exemplo, poucos nas coletâneas sobre a pandemia, mas o grosso não foi a pandemia, não foi a Uhum. temática da própria pandemia, né? Sim, mas o facto das pessoas estarem mais separadas, mais fechadas, não Sim, é? sim, Levou levou, isso também às é um reflexões fator. da tua área, não é? Filosóficas, por assim dizer, e as pessoas pensaram muito mais nas coisas, não é? Se calhar tiveram mais essa vontade de querer Olha, pôr cá sabes que há fora uma aquilo que coisa faziam. curiosa, aconteceu-me comigo, as pessoas Sim, deram mais atenção ao espaço caseiro, às casas. exatamente. Pintaram, arranjaram, decoraram. Uhum. Eu tenho essa ideia. Isso também foi. Não, quer dizer, há isto pode parecer estranho, mas nós, epá, desculpa o termo, vou usá-lo, que se lixa a Sim, pandemia, que ela desapareça o mais rapidamente possível e o exato. vírus que se vai embora, se é que isso é possível. Mas Uhum. há um lado, isto pode parecer estranho, há um lado positivo, não é? Entre aspas, nisto. Claro, houve uma introspeção maior em muitas coisas, não é? As pessoas tiveram de Exatamente. facto mais tempo, deram atenção a coisas que normalmente passavam ao lado, não é? Uhum. Estavam completamente distraídos, foram, digamos assim, rever aspectos da sua vida e do seu cotidiano que jamais teriam tempo ou hipótese ou oportunidade de o fazer. Isso é algo interessante, não deixa de ser. Aliás, pessoas que se dedicaram a artes, por exemplo, pessoas que aos 30 anos que trabalham num escritório cansados e fartos e a última coisa que queriam fazer era aquilo e depois viram-se em casa, mesmo em teletrabalho, mas já conseguiam complementar a escrita, o pintar uma Exato. tela, o compor Uhum. uma canção, enfim, eu Isso conheço é vários casos assim. interessante, exatamente. Ângelo, estamos mesmo aqui a chegar ao fim da nossa conversa, mas não antes sem falar de um conteúdo curioso que eu sei que tu produzes para as redes sociais, que é o Extravasar, onde tu tens aqui algumas conversas, né, sobre várias Aham. áreas, cultura, educação, política, sociedade. Como é que tem corrido essa experiência de estar a fazer estas coisas para as redes sociais? Olha, não te melindres, não sou teu concorrente nem coisa que se pareça. Aquilo é uma brincadeira, de facto, que é uma coisa epá, é assim, qualquer coisa que a gente, deixa cá ver, porque aquilo não é muito diferente do que eu fazia quando fazia os programas da rádio, não é? Sim, sim. Portanto, ou quando se faz, também antes disso fiz o Espicaçar, que é um podcast, enfim, Uhum. também em que entrevistava pessoas, até alguns, eu lembro-me de entrevistar algumas atrizes de novelas, Sim. e, mas aquilo era muito cansativo, dava muito trabalho, e então, através de uma Sério? plataforma, tu sabes Sim, isso, sim. através de uma plataforma mais simples, que é o StreamYard, que é Sim. uma própria para isso, tenho uns 20 e tal gravados. Epá, e tenho uma lista infindável, as pessoas agora já me ligam, então quando é que a gente fala e tal, não sei o quê. Até tenho uns quantos no Brasil muito interessantes, que eu estou a Uhum. tentar descobrir ali o pessoal porreiro do outro lado do Atlântico, e tenho também na obra alguns autores que eu gostava muito de conhecer melhor, e aquilo é um pouco mais para isso, quer dizer, são pessoas que eu já conheço, que normalmente a maior parte deles não são só, mas uma boa parte são escritores e não apenas poetas, são também pessoas académicas, portanto, muita gente que está Uhum. ligada ao mundo universitário e ao ensino, e até outras, várias expressões artísticas. Tenho também, e acabamos sempre, quando eu digo ali sociedade, educação, cultura, falamos sempre, Sim. mesmo pessoas que não estejam no meio, mas acabamos sempre por falar um bocadinho de educação e de política. Estás a ver? Uhum. Ok. Mas na perspectiva do escritor ou do criador. E às vezes saem coisas muito interessantes, inesperadas, e são formas, digamos, fora da caixa de pensar às vezes Uhum. os problemas, não é? Exato. E o extravasar é uma coisa que para o Facebook, que é um videozinho de 1 hora, e que eu gostava de fazer uma por semana, que era a ideia que eu tinha inicial, e agora faço para aí uma por mês, às vezes até mais, Quando né? tens tempo, não é? Enfim. Exatamente. Olha, Ângela, agradeço que tenhas tirado também aqui cerca de 1 hora do teu tempo de descanso para termos esta conversa, que foi Olha, foi um muito prazer, Mónica, e interessante. obrigado por, Igualmente. por me teres convidado. Não, obrigada eu pela tua disponibilidade e que tudo a correr bem e quando tiver aí depois a Mundos, já disponível para poder ser adquirida, diz que é para podermos partilhar também aqui no Boca Com Trapos, está bem? certeza, olha, agradeço, e vamos mantendo o contacto então. E gostei Exatamente. muito de te reouvir, porque agora estamos só a ouvir. Igualmente. Muito obrigada. Olha, e boa continuação para o teu projeto, para o Bocas de Trapo, que é de facto um projeto interessantíssimo. Muito Obrigado. obrigada, Ângela.
E é tudo por hoje. Relembro que o Boca de Trapos está disponível nas vossas plataformas preferidas de podcasts, Spotify, Apple Podcasts e muitas outras, e também no YouTube. Se gostaram do que ouviram, podem também seguir o Boca de Trapos nas redes sociais. Obrigada por estarem de volta comigo neste novo ano. Até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!